Então, conforme prometido, fazer uma aula em vídeo sobre raízes de funções. Vocês já receberam o link de cada um dos notebooks que eu fiz no Google Colab, dos 3 tópicos envolvendo o zero de funções. São o método da bissecção, o método da secante e o método de Newton. Primeiro, então, por que a gente usa esses métodos para achar zero de função? Porque nem sempre tem um método aritmético para se encontrar zero de funções. A gente conhece, por exemplo, de um polinômio de segundo grau, tem lá a equação de Bhaskara. De terceiro grau tem uma equação lá que também permite calcular qualquer polinômio de terceiro grau. Para algumas raízes de quarto grau também se consegue. O método mais simples que existe é o método da bissecção. E a ideia é o seguinte: olha, se a minha função atingir zero em algum ponto, aqui f de x igual a zero, é porque a minha função corta o gráfico, corta o eixo x. Esse algoritmo não precisa que você passe a quantidade de interações que você faz, o tamanho do n. A vantagem de usar esse método da bissecção, ele é simples, e ele converge, e você consegue estipular o erro entre a solução exata e a solução encontrada. Por quê? Ora, porque o xn não é a n mais bn sobre 2, então toda vez que eu vou dividir no intervalo vai ficando cada vez menor. Então a sua raiz está ali dentro. Então a diferença entre a sua raiz e a solução, a raiz real e a solução encontrada é menor que esse carinha. Então se eu estipular, olha, eu quero que esse carinha aqui, o b menos a sobre 2n mais 1, seja menor que epsilon. Tá? Eu estou dividindo n vezes. Né? Esse epsilon aqui vai ser então o tamanho do erro. E fazendo as contas, isolando o n, a quantidade de interações é dada por esse logaritmo aqui. Então dá para você estipular o erro. Tá? Aqui também apresenta a implementação. Olha. Eu quero uma função. É bom que a gente explique como funciona a função em Python. A gente chama de bissecção, que recebe a função, o valor inicial do intervalo, o valor final do intervalo e a quantidade de interações que eu vou fazer até encontrar o xn. Ora, se o valor inicial entre A e B, quando eu multiplicar f de A vezes f de B der maior ou igual que zero, você já fala, olha, o método falhou. A gente vai passar então a B, então a n vai ser igual a B, bn igual a B, e a gente vai fazer interações aqui n vezes. Ó. Como está lá no algoritmo, não muda nada. Eu vou chamar mn como sendo an mais bn sobre 2, o fmn vai ser igual a f de mn. Calculo f desse carinha aqui. E verifico qual que é menor que zero. Se é f de A vezes f de m, ou se é f de B vezes f de m. O que for menor, então, você entra dentro desse if. E faz como está lá no algoritmo. O an continua sendo an, o bn fica sendo mn. Se esse aqui for menor, caso contrário, ele vai entrar nesse outro if. Então tem um if aqui. Faz ao contrário, o bn continua mantendo o mesmo. E o an passa a ser o mn. Ou, se nenhum dos dois é menor que zero, então é porque o fmn é zero. Então a solução exata é encontrada. Aí você retorna o mn. O caso contrário, falhou. Mas ele fazendo isso aqui n vezes, ele vai retornar então o que eu falei, o xn. Então vamos lá para entender a linguagem de programação. Quando você coloca def, um nome e os parâmetros entre parênteses, 2 pontos, aqui está trabalhando a função. Identor, o Python vai saber que isso aqui tudo está dentro do escopo da função. Outra coisa interessante é a forma do for. Né? Em outras linguagens de programação você começa for i igual de 1 até... Aqui não, for n. Em range 1 ou 0, dependendo do que você quiser. Então seja do parâmetro do início até o fim. Tá? E aqui, como você colocou mais nenhum argumento, ele vai pular de 1 em 1. Então ele vai fazer todas essas contas de 1 em 1. Esse n que usou aqui, ele não tem nada a ver com esse n que está aqui não. Tá? Esse aqui é nome de variável. Esse n aqui é 1 inteiro. Um exemplo, proporção áurea. A proporção áurea é uma raiz desse polinômio de segundo grau. Se eu resolver isso aqui usando o algoritmo, fazendo 25 interações, eu vou ter uma aproximação para essa raiz aqui que eu consiga achar de forma exata usando a fórmula de Bhaskara que existe. Tá?
Só fazer um comparativo para a gente mostrar que funciona mesmo o processo. Compilou, não tinha saída nenhuma porque eu não passei parâmetro, tá? Era só uma função. Outra coisa interessante do Python é que a gente pode usar a representação de função que a gente chama de lambda, que é muito usada em teoria da computação e outras áreas, e muitas linguagens de programação estão adotando, e a gente permite a gente trabalhar então com vários fatos teóricos de computação por essa representação. Então, nada mais é do que o seguinte, ó, f vai ser a minha função, que vai colocar lambda, que vai ter uma variável só. Se eu quisesse mais de uma variável, bastava colocar vírgula separando elas. Vai ter uma variável só, 2 pontos. Daqui para frente está a expressão da função envolvendo essa variável. Então, em uma linha você define uma função, você não precisa recorrer a pacote nem nada. Isso é default da linguagem Python. Aí eu vou chamar a aproximação de φ. Tá? Essa letra grega aqui chama φ, pessoal. Aí eu vou e chamo a função que eu defini lá em cima, que chama bissecção. Bissecção está aqui. Ela precisa de 4 parâmetros, eu tenho que passar esses 4 parâmetros, quais são? A função, acabei de definir aqui em cima. O A, valor inicial do intervalo, valor final do intervalo, 1, 2, e 25 interações. Está aqui. Passei isso, é só executar, já estava executado aqui, mostrou. Vamos verificar se esse bichinho está certo? Olha, pela forma, o erro absoluto, como a gente viu aqui pelo teorema, é dado por isso aqui, ó. AN mais BN sobre, B menos A sobre 2 elevado a N mais 1. Então, verificando, quando B dá 2 menos 1, que é o A, sobre 2 elevado a N mais 1. O N é 25, então dá 2 elevado a 26. Fiz só essa conta aqui para calcular o erro, tá? 2 elevado a menos 26, tá? Concorda que é isso, né? Que o 26 está no denominador. Aí vai dar esse valor aqui, ó, 1.49999 elevado a menos 8, ó, vezes 10 elevado a menos 8. Vamos verificar se então está numa margem aceitável de erro? Agora, é só a gente verificar lá o que a gente achou, o valor real da raiz que a gente sabe, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2, né, menos a aproximação, que foi o que a gente achou, e verificar se isso aqui é menor que o erro em valor absoluto. Quando eu faço essa conta, true, deu true. Tudo bem? Agora vamos lá as ferramentas mesmo, né? Python, como eu falei, ele não perde nada para o MATLAB nessa parte introdutória de análise numérica. Então a gente usou a biblioteca SymPy, que a gente já conversou sobre ela quando a gente apresentou sobre erros. Então eu vou importar de SymPy a biblioteca, o pacote symbol e o solve, que é de resolver. O símbolo para a gente declarar variáveis simbólicas. Então eu vou chamar de x de símbolo x, entre aspas, então é a variável x. E eu vou falar para ele resolver, tá? E solve essa expressão. X ao quadrado menos x menos 1 em, vírgula, relação a x. Tá? E vou mandar ele imprimir o resultado. Ele vai guardar esse variável esse resultado numa variável tech. Vamos imprimir tech, até aqui. Ele deu a resposta. Vamos fazer aqui, compilar em tempo real. Tá aí, ele já dá a resposta da forma que a gente conhece usando Bhaskara. Ok? Meio mais raiz de 5 sobre 2 menos meio. E solta as duas raízes. Sem eu precisar passar intervalo. Vamos plotar isso? Então, só para a gente lembrar, a gente usa a biblioteca matplotlib pyplot e vamos usar NumPy como NP, né? Por quê? Porque eu vou usar NumPy para fazer espaçamento do intervalo de menos 1 a 3 em 100 partes iguais. Vou chamar f a minha função em função de y, que é igual a y quadrado menos y menos 1, como eu usei lá em cima, né? Só que eu estou usando a variável agora y em vez de x, não é mesmo? Como eu sempre recomendo, fecha as janelas todas de gráfico. Eu coloquei isso aqui para destacar o eixo y e o eixo x, está aqui, ó, o eixo y eu coloquei de cor preta, grossa, o eixo y mesma coisa, AX, V-line, x igual a 0, é uma linha vertical, x é uma linha horizontal, desculpa, é uma linha horizontal, o x é uma linha vertical, o y. Então, vamos lá, vou imprimir a função plot em relação a x ao quadrado menos x menos 1, podia ser y, tá?
mas eu estou trabalhando só com XY. Aí fez o gráfico de azul.